Vamos falar de um outro assunto agora de saúde, porque a gente viu muita gente enfrentando problemas, principalmente de coluna, nesses momentos de pandemia. Muita gente ficou em casa, home office, falta de exercícios, postura errada e a coluna reclama, né? Uma das principais queixas dos brasileiros é justamente essa. E para explicar melhor sobre esse tema, a gente conversa agora com o médico ortopedista, especialista em coluna, doutor André Evaristo Marcondes. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, Cláudia. Foi um prazer estar aqui. Obrigado por toda a Jovem Pan, o trabalho que a Jovem Pan vem realizando aí, não só nas eleições, mas nesses anos de pandemia. Realmente acho que fizeram uma grande diferença aí na maneira como o país foi conduzido e trazendo tranquilidade para a população em relação às notícias e às informações. Então, realmente, vocês estão cada vez mais se transformando numa potência em termos de informação. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui, podendo dividir um pouquinho de conhecimento com vocês. Muito bem, vamos aprender um pouquinho contigo então, doutor. Gostaria de começar falando um pouquinho sobre a importância aí da coluna vertebral para o corpo humano. Ela é um pilar de sustentação do nosso corpo, muita gente nem se dá conta disso, né? Os brasileiros costumam cuidar da coluna ou não, pela sua experiência? Assim, não, eu acho que a sua analogia é perfeita. Assim, a coluna vertebral, ela vai fazer a intersecção, ela vai fazer a ligação do cérebro com toda a estrutura do resto do corpo. É ela que realmente sustenta o tronco e, sem dúvida nenhuma, é uma das estruturas mais nobres que a gente tem no corpo humano, assim, sem dúvida nenhuma. Ela tem duas funções básicas. Primeiro, a sustentação, manter o tronco ereto para que o indivíduo consiga caminhar, e o segundo ponto é proteger a medula, que é a continuação do cérebro, que vai levar todos os nervos para a periferia e para as regiões onde eles têm que atuar. Tanto que lesões graves na coluna, você vai ter paraplegia, tetraplegia. Então é uma estrutura assim, extremamente nobre e que deveria ser cuidada assim, de uma maneira extremamente zelosa, o que a gente não vê nos dias de hoje por diversos motivos, como a gente vai discutir aqui na entrevista. Mas, acima de tudo, se a gente mudar um pouco o foco, a coluna vertebral ela é uma questão de urgência de saúde pública. Ela é a primeira causa de afastamento e de incapacitação no INSS, por exemplo. É a maior causa de falta no trabalho, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como na maioria dos países da América Latina. Então, ela realmente, as patologias da coluna ou não cuidado com a coluna tem um custo enorme para a nação e para o indivíduo, obviamente. Doutor André, quais são os maiores problemas que chegam no seu consultório e quais são as causas mais comuns desses problemas? É que a minha especialidade hoje eu só faço coluna, então o que chega para mim é um pouco variado. A gente tem escoliose, que são deformidades, que tem na criança, no adolescente e no adulto. A gente tem as famosas hérnias de disco, discopatias, que são as doenças do disco intervertebral, mais relacionadas com o envelhecimento. Você tem câncer, você tem processos infecciosos, tuberculose, extrapulmonar, que acomete a coluna. Então, assim, a variedade de patologias é enorme, mas se a gente fosse colocar mais frequente, talvez fosse a hérnia de disco. Hérnia de disco é o que a gente mais ouve falar no dia a dia, né? Em qualquer relação. No dia a dia eu acho que talvez seja a mais famosa e a mais prevalente. E tem um estudo super interessante que se a gente fosse fazer exame de ressonância magnética em toda a população global acima dos 65 anos, todo ser humano teria alguma alteração no exame de ressonância da coluna. Então, assim, todo ser humano vai passar por uma crise de dor na coluna, por uma crise de radiação para o nervo ciático, por uma crise de dor cervical com radiação para o braço. Isso daí é um sintoma que todos nós vamos sentir e são dificuldades que todos nós vamos ter que viver em algum momento da nossa vida. Só que se a gente for conversar com toda a população acima de 65 anos, não é a grande maioria delas que sente dor, apesar de quase todos terem alterações no exame. Por isso que é tão importante a prevenção, porque é sabido que o controle do peso, atividade física regular, controle da postura, ergonomia no trabalho, especialmente nessa new age aí do home office, são todas alterações que vão possibilitar de uma maneira real que mesmo com alterações relacionadas à degeneração e envelhecimento, o paciente não apresente dor ou não apresente maiores complicações.
a gente viu aí problemas maiores na postura, né? No dia a dia, como a gente lida com as coisas práticas do dia a dia. Existem Sim. recomendações para o jeito certo de dormir, o jeito certo de andar para não ter esses problemas de coluna? Assim, sempre me perguntam isso e a pessoa sempre espera uma resposta, porque eu acho que eles estão acostumados a esse tipo de resposta. Você fala assim, né, existe um jeito certo de deitar? Teoricamente existe. Se você deitar de barriga para cima, você vai usar um travesseiro pequeno. Se você deitar de lado, você vai colocar dois travesseiros ou um dobrado para que a cabeça fique alinhada com o tronco. E você pode colocar um travesseiro no meio das pernas para equilibrar o jeito de deitar, como talvez fosse uma orientação aí. O colchão, tinha aquela história de colchão ortopédico, semi-ortopédico. Hoje isso daí caiu por terra, entendeu? Assim, a gente não recomenda. A gente recomenda assim, um colchão que seja dentro do prazo de validade, então em torno de 5 anos, 7 anos, de mola, de uma intensidade mediana para um pouquinho mais rígido, e em especial que o paciente se sinta confortável em dormir dentro daquela estrutura. Então, assim, tem algumas orientações, mas eu não acho que o foco seria esse. O foco, e isso é uma coisa super importante, porque muitos chegam e falam assim, doutor, eu troquei 6 vezes de travesseiro, 3 vezes de colchão, já troquei por um colchão magnético, já fiz isso, já fiz aquilo outro, e não melhoro. Quando o passo deveria ser invertido, você entendeu? Você está com dor ou com desconforto, primeiro você precisa procurar um atendimento médico para ver se essa sua dor não é decorrente de uma doença. O seu colchão vai ser a última da última exclusão. Em relação já à postura, eu acho que tem algumas recomendações que seriam aí talvez aí mais importantes ou mais interessantes, mas seriam mais relacionadas à ergonomia, à posição no trabalho. Aí eu acho que realmente a gente deveria ter um foco de atenção maior. Então, a forma como senta e como levanta. Se você for trabalhar em escritório, de preferência uma cadeira que você tenha um apoio para os cotovelos, que essa cadeira, o ideal é que ela seja ajustável, né? Para que você fique com o quadril e com os joelhos fletidos em 90 graus e com os pés encostados no chão, que você digite com o antebraço apoiado na mesa. O computador, ele tem uma altura certa. Então, por exemplo, a altura certa do computador não é aqui na minha cabeça, ela tem que ficar levemente abaixo da altura dos meus olhos, para que eu consiga ter uma visualização adequada da tela sem sobrecarregar minha coluna. Nessa fase pós-pandemia, a gente transformou muitos lares aí em escritórios sem ergonomia adequada. Isso trouxe assim consequências gravíssimas para a população. Tá? Assim, muita gente apresentando dor sem ter doença. Uma coisa você chega para mim, tô com uma dor, André, a gente faz o exame, acha uma doença e trata, mas tem muitos que chegam com dor que não tem doença. Então a gente tem que ver qual é a forma que está trabalhando, o jeito que está trabalhando, a forma como levantar peso, nunca abaixar para pegar uma coisa no chão, jamais. Isso é um crime para a coluna. Você tem que fletir o quadril, fletir o joelho, agachar mesmo, levantar um peso maior com a posição sentada. E talvez, como a gente chegou a tocar aí na questão do home office, dessas orientações mínimas, que às vezes, né, Cláudia, para gente que talvez tenha um nível socioeconômico melhor, às vezes é fácil, você vai, encomenda até pela internet, vê uma cadeira ajustável, uma mesa, mas para a grande maioria da população, às vezes essa adaptação é cara e é difícil de ser feita. Uhum. E em relação ao home office, o que eu tenho percebido hoje nessa segunda fase, nessa fase mais tardia pós-home office, é um número enorme de alterações psiquiátricas. Então, assim, uma quantidade enorme de pacientes depressivos, pacientes ansiosos, assim, porque você não sai mais de casa, você não tem mais aquela relação de assim, eu vou sair de casa para ir para o trabalho. Eu vou encontrar meu colega de trabalho, eu vou conversar, eu vou tomar o café na dona fulana, eu vou me relacionar com as pessoas. Então, assim, esse hábito de ficar o tempo inteiro trancado dentro de casa, assim, você não tem um distanciamento entre a sua região de trabalho e o seu lar, isso daí está alterando de maneira assim, extremamente grave a parte psíquica das pessoas. Então, também deveria ser dada uma atenção em relação a isso. Então, hábitos diários são os que mais prejudicam realmente. E eu gostaria de saber em relação a exercícios físicos. Você falou aí da questão psicológica, os exercícios acabam ajudando nisso também, né? A diminuir e aliviar o estresse. Existem exercícios específicos para a coluna? Dependendo da idade, o exercício também é diferente? Alguma atividade física mais indicada? Assim, existe. Se a gente fosse... A gente teria que diferenciar em 2 grandes grupos, o paciente doente e o paciente saudável que quer só começar uma atividade física. Então, se é um paciente saudável que quer começar uma atividade física, mesmo assim ele tem que ter uma precaução
com a coluna. Então, o ideal é que você comece uma atividade física em um local adequado, com professores adequados, com especialistas da área de educação física adequados, porque você vai fazer sua aula de musculação, sua academia, sua natação, de uma maneira assim ergonômica, adequada e sem sobrecarregar essas estruturas. Eu acho que isso é bem tranquilo. Eu acho que hoje a gente tem acesso a isso de uma maneira até relativamente fácil. Um outro problema que a gente encontra nessa população saudável é a necessidade que alguns pacientes, que alguns treinadores têm de transformar a pessoa do sedentário no hiperatleta num curto espaço de tempo. Então, isso é ruim. Então, assim, o ideal é que você vá tendo uma melhora lenta e gradual daquele seu padrão de exercício, que você começa com pouco peso, você vai aumentando gradativamente esse peso ao longo do tempo. Recebo muita pergunta, André, e o CrossFit? Eu falo, o CrossFit é maravilhoso, desde que você já tenha um preparo físico prévio que te permita realizar uma atividade física de uma intensidade dessa. Então, talvez seria ideal você começar com alguma coisa mais leve, preparar seu organismo para ir para os CrossFit. Eu acho que esse é um perfil de doente. Paralelo a isso, você tem um paciente que é doente. Eu tenho uma hérnia de disco no pescoço, uma hérnia de disco na lombar, eu tenho uma doença grave, eu tenho uma mielopatia, eu tenho uma compressão de medula, que se eu sofrer um trauma eu posso ficar tetraplégico. Eu devo fazer exercício? Com certeza, deve. E se eu tiver uma doença tão grave que eu precisar se operar, eu posso ser operado e não fazer exercício? Não, você vai perder a cirurgia. Então, mesmo o paciente que precisa passar por um procedimento cirúrgico, é fundamental que ele faça atividade física. Então, eu sou um dos maiores defensores da atividade física, mesmo para os pacientes com patologias. Eu costumo falar assim, olha, nós vamos abrir mão de tudo que a ciência tem para que você consiga fazer o seu exercício. Mas o tratamento não é a minha cirurgia. O tratamento é a atividade física. Eu só vou te dar um meio para que você consiga exercitar ela de uma forma assim adequada. Bom, para menos... esse perfil de paciente... Desculpa, pode falar. Não, desculpa, ia falar, pelo menos caminhada é algo que todo mundo sabe que dá para fazer sem maiores consequências, né? Sim, Doutor... e eu brigo, Cláudia, só porque você tocou na caminhada, me desculpa. Eu brigo porque é o seguinte, hoje com a tecnologia, a gente não fazer exercício é preguiça. Porque você pode comprar 2, 3 pezinhos de 1, 2 quilos, você tem inúmeros aplicativos e você realmente conseguiria fazer atividade física trabalhando todos os grupos musculares na sala da sua casa, da mesma maneira como você está trabalhando em home office, você conseguiria tirar 15 minutos para fazer uma atividade física, mesmo que fosse domiciliar, que não seria o ideal, mas teria uma repercussão fantástica na sua vida aí para quem quiser começar. Muito bem, recado dado, importante seguir essas recomendações. A gente conversou com o médico ortopedista, especialista em coluna, doutor André Evaristo Marcondes. Muito obrigada, um bom dia, um ótimo feriado. Um bom dia, um ótimo feriado, fiquem com Deus.